crianças? Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula 3 de língua portuguesa. Lembram que eu sou a professora Ana Lúcia e estou trabalhando aqui com as crianças do primeiro ano. Vamos para os nossos combinados? Acho que você já está bem craque, né? O que nós precisamos fazer primeiro? Isso, lavar as mãos. Acredito que agora você, antes de começar a aula, já está acostumado que você precisa lavar as mãos. Isso é muito importante. Segundo, você já reservou o seu caderno, já reservou um lápis, um apontador, uma borracha para ficar aí próximo de você, certo? E você tem alguma coisa para apoiar? Lembrem que eu falei que não precisa ser uma mesa, pode ser uma caixa, até qualquer material que você possa estar apoiando para que você coloque o seu caderno, se você não tem uma mesa à sua disposição, certo? Então você vai abrir o seu caderno e vamos escrever a data de hoje. Você vai escrever data no seu caderno. Nós já escrevemos a palavra data nas outras 2 aulas e tenho certeza que você já deve ter escrito também a palavra data com a sua professora lá na escola. Então vamos lembrar, você vai colocar a letrinha D lá na primeira folha que você escolheu para colocar a aula de hoje, tá? Depois a letrinha a letra T e a letra A. E daí você vai colocar na linha, depois da palavra data, os números que correspondem ao dia de hoje, certo? Depois você pode colocar também aula 3 do que mesmo? De língua portuguesa. Então agora eu vou aguardar você colocar a data e a aula 3 de língua portuguesa no seu caderno. Vou ficar aqui te esperando, bem caprichado. Isso, crianças, vocês colocaram bem bonito a data de hoje lá, né? Aula 3, língua portuguesa. Fez bem caprichado, tenho certeza. Vamos lembrar o que nós fizemos na aula anterior. Tô aqui com um livro da Carmela Caramelo, para que vocês não esqueçam que foi o livro que nós conhecemos lá na primeira aula, tá? Então, o livro da Carmela Caramelo, e nós trouxemos algumas coisas que aconteceram no livro, algumas ações. Só que as frases estavam com letrinhas faltando nas palavras. E vocês me ajudaram a descobrir que letrinha que estava faltando em cada palavra. Lembram disso? Então, tinha Carmela enfeitada com uma flor. Eu começo a falar aqui, lembrando da aula, e você começa a puxar lá na tua memória em tudo que aconteceu, não é verdade? Eu tô vendo daqui que você fica pensando, é mesmo, aconteceu isso. A professora fez isso mesmo. Viu como é bacana lembrar o que aconteceu na aula? Então, aqui na palavra Carmela, nós conversamos que estava faltando uma letrinha, que era a letrinha A, e nós colocamos a letrinha na Carmela. E assim nós fizemos com outras frases também. Depois eu trouxe para vocês um jogo. Qual era o nome do jogo? Você tá lembrando. O jogo O Que Não Combina. Fizemos várias partezinhas desse jogo e nós tínhamos que pensar o que não combina. Aí tinha, no caso desse exemplo aqui, só para lembrar do jogo, tinha o botão, o avião, o caminhão. E aqui era a janela. Botão, avião, caminhão. Janela. Janela que não está combinando com botão, avião, caminhão. Não é verdade? Então, lembraram do jogo do que não combina.
O que mais que nós fizemos na aula passada? Nós também trabalhamos com a palavra Carmela, mas separamos o primeiro pedacinho que começa a palavra Carmela. Qual o primeiro pedacinho que é? Car, que é composto de 3 letrinhas. A letra C, a letra A e a letra R. 3 letrinhas que formam o car, que começa a palavra Carmela. E nós formamos outras palavras com o car. Nós vimos que podíamos formar carteiro, cartão, o que mais? Vocês pensaram em outras palavras que nós também podemos escrever usando o car da Carmela? Eu trouxe algumas. Você conseguiu lembrar lá na sua casa de alguma palavra? Tenho certeza que você pensou em alguma. Essa palavra aqui, esta imagem, tem um fogo e várias coisinhas pretas aqui em volta. Você já viu isso em algum lugar? Carvão, isso mesmo. É imagem de carvão, né? Que ali vai formar a brasa, que daí vai pegar fogo depois que você coloca, que você vai acender ali, né? Com um palito de fósforo. Geralmente quando vão assar uma carne, vão fazer alguma festa em casa, né? Agora não estamos podendo fazer, mas logo daqui a um tempo vamos poder fazer uma festa, chamar os amigos ou, né, um almoço mesmo que seja só com a família. E as pessoas usam carvão. E o carvão começa com car, ó. Car é igual o car da Carmela, com as 3 primeiras letrinhas. Você lembra de mais alguma palavra que também tem car? Car. Essa imagem aqui. Cartolina. Lá na escola, às vezes até na sua casa, às vezes você tem cartolina, mas lá na escola usamos muito cartolina, né? Para fazer trabalhos, para fazer cartazes. É uma palavra que você conhece muito. Então, o car de cartolina é o mesmo car de Carmela, de carvão, de cartão e outras palavras que com certeza você está lembrando. Agora eu quero que vocês escrevam cartolina e carvão também lá no caderno de vocês, como mais 2 palavrinhas que vocês aprenderam. Vou aguardar vocês escreverem cartolina e carvão. Escreveram carvão e cartolina lá no caderno, ok? Relembramos algumas, né, das coisas que nós fizemos na aula passada. Agora, eu queria que vocês tentassem adivinhar qual será o tema do texto de hoje. Qual será o tema do texto de hoje? Pensem, o que será que nós vamos conversar? Para ajudar vocês, eu vou colocar um som. É só som. Vocês vão ouvir um áudio e vão, através desse áudio, pensar sobre o que pode ser o tema da aula de hoje, ok? Então vamos ouvir o som. E agora, vocês estão ouvindo o som? O som do quê? Vocês não sabem ainda o que é?
Ou ainda estão tentando adivinhar o que é? Eu vou dar mais algumas pistas para vocês. Eu gosto de dar pistas, né? Claro, para poder ajudar. Então vamos lá, mais algumas pistas. Agora, essas pistas vão entrar ali na imagem, uma de cada vez, para ver se vocês conseguem adivinhar qual será que é o tema do que nós vamos conversar hoje. Vocês estão escutando esse som? Eu vou abrir a imagem bem devagar para ver se vocês conseguem adivinhar de quem que é esse som. Não tá fácil de descobrir? Vejam, mais um pedacinho. Tá difícil? Ah, eu acho que tá fácil de descobrir. Tem gente falando flor? Será que aquele som era o som de uma flor? Flor tem som? Vamos ver. Ah, tem alguma coisa ali. Vocês já conseguiram descobrir o que é? Falta só um pedacinho. O que é? Isso é um passarinho. Mas qual passarinho que é? Isso mesmo, é o beija-flor. E agora vocês lembraram? Eu escutei criança dizendo que eu tinha falado na última aula que eu ia trazer uma curiosidade do beija-flor. Se vocês sabiam mais alguma coisa sobre o beija-flor, realmente, e eu trouxe, eu não esqueci que eu tinha prometido para vocês que eu ia trazer algumas coisas do beija-flor. Isso mesmo. Agora, nós vamos escrever a palavra beija-flor no caderno, ok? Então, novamente, você vai pegar seu lápis e vamos escrever a palavra beija-flor. Vamos escrever beija-flor? Vou te ajudar. Você vai usar a próxima linha lá no seu caderno, ok? Depois que você já escreveu carvão e cartolina. Beija-flor. Que letra mesmo? Que é a primeira letrinha? B. Isso mesmo, letra B. E agora, a próxima letra. Eu vou fazer bem, bem. Tô pensando no primeiro pedacinho de bem, de beija. Vamos escrever primeiro beija, né? Então, vou usar a letrinha E. Já escutei criança falando. Eu sei que tem criança que vai falando junto comigo. Isso mesmo. Uma turma muito esperta, criança. Vocês são muito espertos. Todos vocês são. Eu já tenho B? Não. O que eu tenho? Eu tenho só o B e o E. B com E, eu vou fazer B. B, B, B com E, B. Eu quero BI. BI. O I, uma letrinha I. Então agora eu tenho BI. E agora, para fazer beija, eu vou pôr duas letrinhas. Qual que é a primeira letrinha que eu vou precisar pôr aqui agora? Já, já, já. J. Bem. Já tenho já? Não, eu só tenho J. Que outra letrinha que eu preciso pôr aqui para fazer já? O A. Beija. Então, beija. Eu já tenho 5 letrinhas escritas. 1, 2, 3 para o pedacinho bem. 1, 2 para o pedacinho já. Agora eu vou escrever mais uma palavra. Flor, porque aqui só está escrito beija. Eu vou ter que fazer um símbolozinho aqui depois do A, que é um sinalzinho que nós chamamos de hífen, que nós utilizamos quando nós temos duas palavras assim juntas, igual beija-flor. Tem outras palavras também que nós utilizamos um hífen. Neste momento nós vamos utilizar aqui no beija-flor e a gente vai fazer esse sinalzinho de hífen, tá? E agora nós vamos escrever a outra palavra, flor. Que letrinha que eu começo flor? F, como vocês estão falando aí em voz alta. Flor, flor, flor. Isso. Que letrinha que eu tenho depois do F? L.
Isso mesmo. L. Estamos caprichando para fazer umas letras bem bonitas, né? É tão gostoso a gente escrever, fazer uma letra bonita, caprichada. Estamos fazendo juntos. E agora a próxima letrinha depois do L, letrinha O. Isso mesmo. Será que já está escrito flor? O que vocês acham? Flor. F-L-O. Flor. Beija-flor? Não, é beija-flor. Eu preciso de mais uma letrinha. Que letrinha eu preciso para ficar flor? Flor. Letra R. Então, vamos escrever a letra R. E agora, será que está escrito tudo? Beija-flor. Agora está escrito tudo, tudo. Não falta mais nenhuma letrinha, nem o sinalzinho que nós chamamos de hífen. Beija-flor. Ok, crianças, escrevemos a palavra beija-flor. Vamos lembrar no livro da Carmela Caramelo, em que momento que ela viu o beija-flor? Vocês lembram o que ela estava fazendo? O que ela fazia antes? O que aconteceu nesse momento? Então eu vou lembrar para vocês lendo esse pedacinho do livro que ela fala sobre quando ela viu o beija-flor. Foi quando ela acordava. A primeira coisa que ela fazia era visitar seu jardim de beija-flores. Eles voavam em cores para lá e para cá, tão velozes que de vez em quando a gente jurava ver um arco-íris montado com um vai e vem. Deliciando-se com tudo aquilo, Carmela se esquecia do tempo. O que você sabe sobre o pássaro beija-flor? Será que a Carmela conhecia alguma coisa sobre o beija-flor? Ela gostava bastante das cores do beija-flor. E você conhece alguma coisa sobre o beija-flor? O que você sabe sobre o beija-flor? Eu trouxe para você um poema que a Rosiana Murray escreveu sobre o beija-flor. A Rosiana Murray, ela é uma poetisa. Tem muitos poemas escritos. E eu trouxe esse que ela escreveu sobre o beija-flor. Beija-flor pequenininho, que beija-flor com carinho, me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. Então, esse é o poema que a Rosiana Murray escreveu sobre o beija-flor e está lá no blog da Rosiana. O poema Beija-Flor. A Rosiana Murray, uma poetisa que nasceu no Rio de Janeiro. Conforme o poema, como é o beija-flor? Como é o beija-flor? Como que ela diz no começo do poema? Beija-flor pequenininho, que beija-flor com carinho. Ali está dizendo que o beija-flor é pequenininho. Será que o beija-flor é pequenininho mesmo? O que vocês acham? Será? Por que o beija-flor beija-flor? Vocês sabem por que ele beija a flor? Pensando nisso. Vamos ver algumas curiosidades então sobre o beija-flor? Vamos ver juntos. Para pesquisar sobre essas curiosidades,
Eu fui lá no site de curiosidades.com e eu peguei algumas curiosidades para conversar com vocês. Lá nesse texto que está escrito As Asas do Beija-Flor. Nesse texto fala um pouquinho, né, sobre as cores do beija-flor. O que vocês acham? Será que o beija-flor ele tem mais de uma cor? Será que ele é bem colorido? Porque a Carmela Caramelo, ela disse que era um vai e vem, que parecia um arco-íris montado com um vai e vem. Parecia um arco-íris e nós conversamos que o arco-íris ele tem várias cores. Será que o beija-flor tem várias cores? O verde é a principal tonalidade do beija-flor. O que acontece é que conforme o local onde o beija-flor está, bate uma luminosidade e esses tons do beija-flor eles acabam mudando de acordo com a luz, de acordo com a luminosidade, tá? Então, o principal tom de várias espécies do beija-flor é o verde, tá? Suas penas, então, quando refletidas na luz, elas podem ficar mais brilhantes. Então, por isso que a Carmela achava que era um arco-íris. É porque conforme bate, né, o sol, conforme o reflexo, o tempo estava mais aberto, se o tempo está mais fechado, como sempre tem beija-flor lá vários, né, beija-flores no Jardim da Carmela, então acabam ficando a cor um pouco diferente. Por isso que naquele dia ela achou que parecia um arco-íris. Conforme bate a luz, eles ficam mais brilhantes, sim. Eles são considerados os menores pássaros do mundo. Isso é verdade. Existe inclusive o nome de um beija-flor, Beija-Flor Helena, que é um dos menores pássaros do mundo. Então, quando a Rosiana Murray fala lá no poema dela, Beija-Flor pequenininho, é porque ele realmente é uma ave bem pequenininha. Os beija-flores comem muito, podendo visitar mais de 1000 flores em um único dia para procurar comida. Vocês acham que 1000 é bastante ou 1000 é pouco? 1000. 1000 é bastante. Nossa, 1000 é muito. Então, visitar 1000 flores, imagina, ele visitando 1000 flores para procurar comida. Imagina lá voando mais de 1000 flores. Será que ele não cansa? Batendo naquelas asas, ainda mais pequenininho do jeito que ele é. Tudo para procurar comida. Seu aspecto pequeno e alta velocidade de voo tornam-lhe o único pássaro que pode planejar o seu voo. O único pássaro que pode planejar o seu voo. Por que será que o beija-flor pode planejar o voo? Então, eu vou explicar para vocês. O beija-flor, ele bate as asas para cima, para baixo, para frente e para trás. Vamos fazer juntos como que o beija-flor bate as asas? Para cima, para baixo, para frente e para trás. E quando ele faz esse movimento, vai fazendo aí na sua casa, ele acaba fazendo algo parecido, sabe com o quê? Com o número 8. Vamos lembrar como é que é o número 8? Vou fazer com uma outra cor de caneta. O número 8 é esse aqui, certo? Quando o beija-flor ele faz esse movimento com as asas, ele parece que está desenhando um 8 no ar com as asas. Mas faça aí, experimente fazer aí na sua casa.
Só que é óbvio que não é devagarzinho como a gente está fazendo aqui. Mas é bem rapidinho. É bem rapidinho que ele vai fazer esse movimento com as asas. Então, esse movimento que ele faz é um movimento planejado que o beija-flor tem com as asas. Para que ele possa ficar em cima da flor para retirar a comidinha dele. Certo? Então, ele só faz esse movimento quando ele está em cima das flores para ele pegar a comidinha dele. Quando o beija-flor precisa voar para longas distâncias, daí ele vai mudar a posição dele, não fica voando parado no ar com as asas assim em forma de 8. Daí ele vai voando em outra posição quando ele tem que ir para longas distâncias. Agora eu queria que vocês me ajudassem um pouquinho a pensar no poema da Rosiana Murray e pensar nesse texto que nós conversamos um pouquinho sobre curiosidades do beija-flor, tá? Como que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui uma folha e nós vamos conversar juntos sobre o que tem no texto do poema e o que tem lá nesse texto de curiosidades, sobre o que um fala e sobre o que o outro fala também, ok? Muito bem, crianças, eu fiz esse cartaz aqui porque agora nós vamos juntos pensar sobre o poema, aqui está escrito poema e aqui está escrito o texto escrito. O texto que eu li para vocês com algumas partes sobre algumas curiosidades do beija-flor. E esse aqui é o poema lá da Rosiana Murray, que fala sobre o beija-flor também. Vou lembrar para vocês o poema. Beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho. Me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. Então esse é o poema da Rosiana Murray. O poema da Rosiana Murray, ele tá falando sobre o tamanho do beija-flor? O que vocês acham? Tem alguma coisa dentro do poema que ela escreveu que fala sobre o tamanho do beija-flor? Fala sim. Escutei você pensando e falando quando ela diz beija-flor pequenininho. Ela fala 2 vezes beija-flor pequenininho, beija-flor pequenininho. Então, o poema da Rosiana Murray, ele fala sobre o tamanho do beija-flor. Então, um dos assuntos do poema é falar sobre o tamanho do beija-flor. Então, aqui eu vou sinalizar, tá? Vou marcar que ele está falando sobre o tamanho do beija-flor. Agora, o poema da Rosiana Murray, ele fala sobre o beijo do beija-flor? Professora Ana Lúcia, o beija-flor beija? Estou escutando vocês falando. O beija-flor beija? Olha como é que a Rosiana Murray fala. Beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho. Me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. Ele fala assim do beijo do beija-flor. O que o beija-flor beija? A flor. Por que o beija-flor beija a flor? Então, eu vou marcar aqui também que o poema fala do o beijo do beija-flor. Nós escrevemos beija-flor agora há pouco, lembram? Então, ó, o beijo do beija-flor. Eu estou sinalizando que ele também está falando sobre o beijo do beija-flor. É um dos assuntos que o poema está falando ali. Será que o poema fala de cores? Aqui está escrito a palavra cores. Será que o poema está falando de cores?
Beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho. Me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. Não tá falando de cores no poema da Rosiana Murray. Então, essa partezinha aqui eu não vou colocar nada, porque ele está falando sobre o tamanho e fala também do beijo do beija-flor, ele fala. Mas sobre cores o poema não está falando, você está certo. Agora nós vamos pensar, para preencher esse outro lado aqui desse nosso cartaz, sobre aquele outro texto. Sobre o outro texto. O texto dizia assim. Será que ele falava sobre o tamanho do beija-flor? Eu vou lembrar algumas partes para vocês me ajudarem a ver se o texto falava sobre o tamanho do beija-flor, tá? Ele diz assim: eles são considerados os menores pássaros do mundo. Eles são considerados os menores pássaros do mundo. Quando nós temos a palavra menores, o que vocês acham? Está falando sobre o tamanho? Sim, vocês estão certos. Quando diz que eles são considerados os menores pássaros do mundo, então quer dizer que o outro texto também fala do tamanho do beija-flor, assim como o poema da Rosiana Murray também estava falando. Então, os dois textos falam sobre o tamanho. A Rosiana Murray fala que é pequenininho. E o outro texto do Curiosidades, ele diz, eles são considerados os menores pássaros do mundo. Agora, o beijo do beija-flor. Será que nesse texto fala sobre o beijo do beija-flor? Então, ele diz assim no texto. Suas penas, quando refletidas na luz, podem ficar mais brilhantes. Suas penas, quando refletidas na luz, podem ficar mais brilhantes. Isso está falando sobre beijo? Brilhante? Não, está falando sobre cores. Ah, eu ouvi você falar que nós não marcamos nada aqui do poema. Isso mesmo, vocês estão espertos, né, crianças? Eu sei disso. Não está falando nada aqui de cor no poema da Rosiana Murray, porque naquele momento ela não quis, né, Rosiana? Mas no texto, nesse outro texto que nós lemos com as curiosidades, falava de cor. Então eu vou pular aqui e vou colocar aqui que o outro texto, vou marcar que está falando de cores sim. Mas ainda não conseguimos descobrir se ele está falando sobre o beijo do beija-flor. Vou lembrar mais uma partezinha. Eles comem muito, podendo visitar mais de 1000 flores em um único dia para procurar comida. Está falando que ele visita as flores. Seu aspecto pequeno e alta velocidade de voo tornam-lhe o único pássaro que pode planejar seu voo. Está falando do voo, de como que é o voo, que ele organiza, né, o voo lá dele em formato até de 8. Muito bem. Então, este texto, ele está falando de beijo do beija-flor? Não, ele está falando que visita as flores, né? O beija-flor, por que ele visita as flores? Ele visita para poder comer. Ele visita para pegar a comidinha, que nós já vamos falar qual é. Qual será que é o nome da comida que o beija-flor retira das flores? Você sabe? Vai pensando que daqui a pouco eu vou falar para vocês, se vocês ainda não sabem. Mas qual será que é? Então, ele diz que ele vai pegar comida, mas ele não cita que o beija-flor beija as flores, não é verdade? Então, aqui nós não vamos preencher, ok? Então, vocês perceberam sobre o que nós conversamos? Nós conversamos sobre o poema e conversamos sobre o texto, tá? Que tinha algumas curiosidades sobre o beija-flor. E vamos lembrar que nós colocamos os xizinhos, né?
em cada uma das situações ali, se tinha tanto no poema como tinha também no texto com as curiosidades. Então vamos lembrar, o tamanho do beija-flor tinha esse assunto no poema e tinha também naquele texto. Falava sobre o tamanho do beija-flor. No poema que ele era pequenininho e no texto das curiosidades que ele era considerado, sim, um dos menores pássaros do mundo. O beijo do beija-flor. Lá no poema da Rosiana Murray, ela fala do beijo, né, do beija-flor. Mas no texto ele só fala que ele vai buscar comida, mas não fala do beijo, né, do beija-flor na flor. E sobre as cores? Sobre as cores, no poema da Rosiana Murray, não está falando sobre cores, mas no texto nós temos informações sobre as cores brilhantes e por que elas são tão brilhantes, conforme o reflexo da luz que bate, né, na plumagem dos beija-flores, tá? Então vocês viram que atividade legal que nós fizemos? Nós comparamos o poema com o outro texto, que é um texto que traziam informações, que traziam curiosidades. Os dois traziam situações sobre o beija-flor, mas os dois tinham algumas coisas que eram semelhantes e outras coisas que eram diferentes. Lembra que eu perguntei para vocês se vocês sabiam qual era o líquido que o beija-flor retira das flores, que é aquela comidinha dele, né? Vocês conseguiram pensar em um pouquinho, relembrar se algum momento vocês leram ou ouviram algo que dissesse o nome desse líquido que o beija-flor retira das flores, que é o alimento, que é a comida dele? Estou deixando você pensar. O nome do líquido é néctar. O néctar que o beija-flor retira das flores. Então, o que é o néctar? O néctar, quando nós queremos descobrir o significado de alguma coisa, nós podemos pensar com informações que nós temos dentro da nossa cabeça. Como se alguém perguntasse para você, o que é néctar? E daí você pensaria assim, néctar é a comida do beija-flor. Você está falando com as suas palavras de acordo com o seu conhecimento. O néctar é um líquido que o beija-flor vai e pega na florzinha. Você está falando com o seu conhecimento, isso. Mas eu também posso procurar em livros que, por exemplo, nós chamamos de dicionário. O dicionário, ele tem informação, o significado de muitas palavras do nosso vocabulário da língua portuguesa. Eu fui buscar lá no dicionário.com o significado de néctar. E no dicionário.com diz que néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores. Por que ele fala que é um líquido açucarado? Açucarado. Então, açucarado vem de açúcar, né? Então, quer dizer que é um líquido doce. Pensando em açúcar, açúcar é algo doce. Então, é isso que atrai o beija-flor, porque é um líquido mais doce, certo? E esse líquido é produzido pelas flores e nós damos o nome de néctar e é isso que o beija-flor vai procurar na flor. Muito bem. Agora, nós vamos escrever a palavra néctar lá no seu caderno, embaixo da última palavra que você escreveu na nossa aula de hoje. Como escrevemos a palavra néctar? Néctar. Néctar. A primeira letrinha, néctar. N. Colocou a letrinha N lá no seu caderno? Muito bem. Só a letrinha N, não faço ainda o néctar. Eu tenho que pôr a letrinha A. Isso, crianças. A letrinha E. Já tá ficando craque, né? Eu sei. N com E. Eu tô fazendo né? Ne.
Na palavra néctar, eu vou precisar colocar aqui em cima do E este acento, que eu vou chamar de acento agudo, tá? Para ficar né, que nesse caso da palavra néctar, eu tenho acento. Tem outras palavras que não levam acento, mas que eu também falo. Boneca, por exemplo. Néctar é N-E, né. Agora tem uma letrinha que eu vou colocar aqui, que ela vai ficar ao lado do E, nec, nec. Vou fazer esse sonzinho de seca, nec, tar. Então eu escrevi nec, tar. Tar. Como é que eu vou escrever tar? Eu ouvi alguma criança falando que é parecido com car, né? Termina parecido com car, mas eu tenho uma letra aqui antes que não é igual ao do car da Carmela. Nectar. O que que tem? O T. Exatamente. A letrinha T. Então eu escrevi nectar. Tar. O que está faltando? O R. Vamos ver se não esquecemos de nenhuma letrinha? Nectar. Nectar. Olha, estão vendo? O T aqui e o ar, que era o final do ar que nós vimos lá também no car, né, da Carmela. Nectar. Eu vou escrever aqui embaixo. Vocês escreveram néctar lá no caderno? Eu só vou escrever aqui para vocês a palavra boneca, porque eu comentei do boneca para vocês não ficarem com a dúvida. Ó, boneca, né? Ó, é parecido, né, ali. É o mesmo N com E. K. Boneca. Esse né aqui, da palavra boneca, ele leva, tem esse mesmo, digamos assim, essa mesma tonalidade na forma de falar. Bonéctar, néctar, boneca. Mas aqui não vai acento na palavra boneca. Eu só coloco o N e o E sem acento agudo. Já o néctar, eu preciso colocar esse acento em cima aqui do néctar, ok? Crianças, escreveu o néctar lá no caderno e a nossa aula chegou ao fim de hoje, tá? Eu vou te esperar na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha colocado todas as palavras lá no seu caderno e depois você pode ler novamente essas palavras para você relembrar todas as palavras que você escreveu aí, ok? Te espero na próxima aula. Tchau, crianças!